Bem, meus amigos, o governo da Paraíba e os 223 municípios paraibanos perderão 468 milhões de reais em recursos destinados às políticas de educação, saúde, segurança pública e investimentos em estradas e obras públicas, se o projeto de lei complementar 11/2020, o que muda o valor da cobrança de ICMS sobre os combustíveis, for aprovado pelo Congresso Nacional. Essa é uma celeuma que está sendo criada, principalmente entre parlamentares que surgiram com essa ideia e os governadores que não querem aceitar de forma alguma essa mudança no valor cobrado do ICMS sobre os combustíveis. E essa também é uma estimativa calculada pela Secretaria de Estado da Fazenda do Estado da Paraíba, caso o texto seja aprovado na Câmara e depois também passe pelo Senado. Só para você ter ideia, Patos perderia aí cerca de 2 milhões e 200 mil reais se essa matéria for aprovada. E aí nós entramos numa outra seara, numa outra celeuma, que vem sendo debatida Brasil afora, que é colocada principalmente por bolsonaristas e governistas, de que a culpa do aumento dos combustíveis está justamente sobre o ICMS, que é de competência dos estados, dos governadores. Só que muitos vêm afirmando que, na verdade, isso não tem nada a ver. Especialistas, economistas, governadores, enfim, muitos que entendem do negócio e dizem que isso não tem nada a ver. Na verdade, a meu ver, o pior desse projeto aprovado na Câmara é que ele não atacará, nem vai solucionar o problema central dos aumentos constantes dos combustíveis. Porque é o que é justamente política de preços da Petrobras que vem atrapalhando, que está baseada justamente no preço internacional de barril de petróleo e na variação cambial do dólar. Portanto, além do projeto aprovado pela Câmara não resolver a causa do problema, joga toda a responsabilidade para os estados e municípios que vão arcar com prejuízo. E não vai solucionar o problema, a meu ver. E, enfim, esta é mais que comprovada que a política de preço da Petrobras é totalmente equivocada. Porque hoje o preço dos combustíveis no Brasil está pareado com o dólar. Ou seja, o consumidor, ao invés de pagar em reais, na verdade ele está pagando em dólar, porque toda vez que há uma diferenciação de preço no mercado internacional, esse valor é repassado para os consumidores locais aqui no Brasil. E a gente paga essa conta sempre com aumentos sucessivos, semana após semana, sem que ninguém dê jeito, e no final das contas o consumidor perde e os acionistas da Petrobras é quem ganha, ou seja, a Petrobras ganha e a gente perde. A verdade é que o principal motivo desses aumentos constantes é a política de preço de derivados adotada pela Petrobras nas refinarias, que foi instituída em 2016 no governo Michel Temer como nova forma de cálculo que passou a ser orientada pela política de preços de paridade de importação, conhecido como PPI, e outros chamam de paridade de preços internacionais, que inclui justamente o cálculo de custos de frete de navios, custos internos de transportes e taxas portuárias, mais uma margem praticada para remunerar riscos inerentes a esta operação, como, por exemplo, volatilidade da taxa de câmbio, né, e dos preços sobre as estatais em portos e lucro, além de outros tributos que são incrementados, que acaba elevando o preço do combustível. Isso significa que o custo da importação está sendo incluído nos cálculos. E aí, sempre, quem paga a conta é o consumidor final, fazendo com que cada um dos derivados nacionais tenha seus valores equiparados aos que são importados. Ou seja, a Petrobras pode aplicar preços mais baixos que, consequentemente, forçariam a concorrência a fazer o mesmo. Porém, está acontecendo exatamente o inverso. Ela aumenta o preço para se igualar
aos concorrentes. E essa prática é que os especialistas chamam de dolarização do combustível, que é justamente a política chamada de PPI, paridade de preços internacionais, que vem funcionando em alguns países onde é aplicada, mas aqui não funciona. E por que não funciona? Não funciona porque, como em tudo, é preciso olhar os detalhes, as realidades, as particularidades de cada país, que nem são pequenos, assim como o nosso caso. Só que o Brasil, vale lembrar, por ser uma economia muito isolada do mundo hoje, sempre vai possuir alguma particularidade que não é igual ao resto do mundo. E a PPI funciona, mas aparentemente foi feito de forma descuidada. Outro problema é justamente porque a PPI funciona em outros países, pois poucas moedas têm a mesma volatilidade do real, ou seja, ela varia muito aqui o real. Ou seja, o real se desvaloriza cada vez mais frente a outras moedas, principalmente o dólar. E sempre a conta vai ficar para nós que pagamos em real, mas o preço sempre está pareado com o dólar. Esta é a problemática central, que o governo se esconde atrás dela, porque não quer admitir, porque sabe que a culpa é dela e da Petrobras, e quer repassar para os governadores. E a conta sempre cai para a gente. Então, nesse projeto, a meu ver, perdem os estados, perdem os municípios e continua perdendo os consumidores. Essa que é a problemática central. Infelizmente, ninguém quer resolver de uma vez por todas para a gente ver o preço cair. Quer mais informações? Acesse aí o nosso site, portal40graus.com. A notícia mais quente você acompanha sempre aqui. E não se esquece, você não pode perder!